Aí, Guto, é para você e para o seu filho, o Pedro. O mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar o mestre novamente, só que dessa vez dentro de si mesmo. Esse é o autocrescimento, é as coisas que você tanto procura, que você tem propiciado a tantos jovens e adultos nesse Brasil inteiro, com o seu linguajar diferenciado sobre a inclusão. Inclusive porque hoje nós vamos estar falando ao tema que você escolheu para esse debate de hoje. Somos camaleões que sonham ser corujas. Bem-vindo ao programa Missão Educar, Guto e Pedro. Pode começar. Muito obrigado. Falando o que é esse camaleão, vai virar coruja, como é que vocês pretendem fazer isso? Muito obrigado, Dirceu, mais uma vez pelo convite. Estamos voltando ao Missão Educar, nunca deixamos de caminhar nessa linha, e agora mais do que nunca, os próximos 8 anos, já estamos programando profissionalmente esses 8 anos, agora com o Pedro, formalmente, oficialmente formado como tecnólogo de evento, né, Pedro? Verdade. Eu sou o Pedro, estou formado na Faculdade de Tecnologia de Eventos. É um prazer estar aqui. Pois é, Pedro, é um prazer ter você com a gente. Faz tempo, hein? Lembra do primeiro programa que você teve aqui? Era um garotinho, hein? Verdade. Não é? O Pedro está com 26 anos, ele é autista, e vocês podem imaginar o desafio que nós tivemos nessa caminhada toda de 26 anos, mas eu, como neurocientista, eu tenho um objeto de estudo 24 horas por dia, então é um privilégio imenso. Eu aprendi tudo que eu desenvolvo e transferimos para outros alunos, como o Pedro, e vice-versa. Nós fazemos um trabalho diário, peripatético, inclusive, de conversar muito mesmo. Por isso que a gente tem esse projeto agora que chama Nômades Verbais, Top 8 Brasil. Nômades Verbais, porque o Pedro deu essa definição para o que nós somos, porque a gente fala muito, inclusive sozinho. Ele, principalmente, tem a sua conexão de fala o tempo todo. Então, isso tudo faz com que tenhamos um conhecimento muito grande, muito mais da potência do que nos falta, do que falta para as pessoas, como nós chamamos de pessoas com potências de adaptação. Então, essas pessoas com potências de adaptação, que antigamente eram vistas como deficiências, né? Como pessoas com deficiência, a gente está procurando encarar agora, daqui para frente, e já vem fazendo isso no nosso meio de uma forma muito intensa e com muito bom resultado, né, Pedro? Verdade. A gente tem muito bom resultado com os nossos alunos, porque o que nos chama a observar não é o que falta na pessoa e ninguém, e muito menos o tipo e a carrega de dificuldade e de carência. A gente só olha o que ela tem de potência, por mínimo, por menor que seja, e todos terão potências grandiosas se tiverem espaço e oportunidade de demonstrar. E por isso camaleões, porque a gente cresce, as pessoas com deficiência ou as pessoas de neurodiversidade sofisticadas, complexas, com mais ou menos grau de complexidade, elas têm que se adaptar ao mundo, quando deveria ser exatamente o oposto. Não é a adaptação delas para o mundo, porque a cognição que essas pessoas trazem é diferenciada, a intelecção que essas pessoas têm tem outro peso, outra medida. Então, você punindo uma pessoa dessa, você obrigando que ela faça e produza como uma pessoa comum, que não tem essa neurodiversidade sofisticada e complexa, você vai prejudicar o que essa pessoa tem de melhor. Você cria uma barreira imediata. Um abismo. Cria um abismo. Um abismo com jacarés. Exato. É verdade, Guto. Tudo isso é uma realidade que você está falando, porque veja bem uma coisa. Não é assim que as empresas procuram uma pessoa especialista naquele assunto? E procuram um outro especialista naquele assunto? Por que não pode atender a diversidade? Exato. Agora, Guto, vai um questionamento para você e para o Pedro aí. A neurociência,
Na verdade, essa coisa de neurociência já é mais antigo do que andar para frente. Mas você não acha que a gente está percebendo, no meio dos neurocientistas, uma conotação muito cerebral e pouco coracional? Onde as pessoas parecem que estão se distanciando desse afeto que é tão importante, tão fundamental para a gente. Eu vejo muitos neurocientistas tratando a coisa muito fria, muito distante. Qual a percepção sua e do Pedro a respeito disso? Eu posso falar, depois o Pedro completa. Sim. É exatamente esse fator. As pessoas são especialistas em tantas coisas, em tantas especificidades, que é uma palavra de moda agora. No entanto, elas esquecem o básico. Não adianta eu olhar para um autista querendo compreendê-lo, entendê-lo e decifrá-lo. Eu tenho que olhar para ele olhando primeiramente para mim, olhando para o que eu estou sentindo por ele, a minha autocompaixão. Como é que eu estou enxergando essa pessoa? É essa análise que tem que ser feita em primeiro, segundo, terceiro momento. Por quê? Porque se eu olho para o Pedro, se eu olho para uma pessoa que tem qualquer tipo de demanda visível ou invisível, que é pior ainda, e eu já faço uma avaliação do tipo 4 sentimentos tóxicos que eu não deveria ter por ninguém e muito menos por essas pessoas, ou seja, medo, raiva, pena e vergonha. Se eu olho para o Pedro e sinto um desses 4 elementos, está errado. Um desses sentimentos, eu estou jogando e estou criando essa barreira com jacarés entre eu e ele. Ele não vai. O medo, a pena, o rancor, o medo, a raiva, a pena e a vergonha causa, em contrapartida e reativamente, rancor, ódio, fuga. Você não vai atrair a pessoa com esses sentimentos. E esses sentimentos eles não são explícitos. Se eu olho para o Pedro e falo eu te amo, e não for verdadeiro esse te amo, ele não vale, ele não tem sentido real de aproximação. Então, é por isso que a gente fala que nós somos camaleões, todos nós que temos que nos adaptar ao mundo, tivemos que nos adaptar para sobreviver, inclusive, psicamente, emocionalmente, financeiramente, ou seja, a gente vive a vida sendo quem a gente não é para poder o mundo nos aceitar. Ótimo. Agora, o que acontece? Nós descobrimos ser camaleões é uma qualidade e não é um defeito. Aí é que entra o fator potência. Ser camaleão é uma potência. E aí o que a gente sonha ser, o que nós somos, o que nós chegamos a ser nesses 26 anos? Corujas. As corujas são, na natureza, fiéis e o amor que elas demonstram para os seus filhos, para a sua prole, para a sua companheira, para o seu companheiro, é para o resto da vida, é para a vida toda, ela é fiel. Então, esse amor fiel é o que nos representa e é o que queremos representar, sendo camaleões, que sonhamos ser corujas e estamos nesse caminho. Quiser completar? Eu acho que o homem tem que ter mais amor pelo mundo. Se o homem tivesse mais amor pelo mundo, o mundo seria muito melhor, que o homem cuidaria mais do mundo. E não é o amor, não é o amor que tem ingênuo. Não é esse amor que a gente fala. É um amor verdadeiro, sincero, autêntico, honesto, intelectualmente honesto e ético-afetivo. Então, são vários fatores subjetivos e subliminares e sutis e invisíveis que as pessoas desconhecem. Então, não adianta eu querer aprender, entender, ser especialista em autismo, né? Se eu não me entendia para começar como ser humano, eu não me reconheço como ser humano, eu não sei quem eu sou, eu vou saber quem é uma pessoa com autismo? Jamais. O autismo é a condição mais complexa que existe no cérebro humano, porque o autismo se mete em tudo. Existe autismo cego, existe autismo surdo, existe autismo com depressão, autismo com doenças associadas. Então, comorbidades, né? Como uma coisa única, né? Então, Guto, do jeito que você colocou aí agora, realmente alguém pode se dizer especialista em autismo?
Não, Mas não, está jamais. cheio de especialistas, que os especialistas que estiverem nos ouvindo agora, que prestem atenção no que o Guto falou. Não tem. O Pedro mesmo, que é autista, ele não se especializou em autista ainda, porque ele é o único. E o outro autista do lado dele pode ser diferente. Exato, exato, Dirceu. Esse é o ponto-chave dos grandes enganos, inclusive da própria ciência. Eu sou especialista em Pedro com uma pretensão, porque eu tenho 26 anos estudando pedrologia dia e noite. Pedrologia, eu gostei. Então, essa especialização me faz ter um pouco de respeito dele, e vice-versa, mas não é total. Certo? Amanhã ele pode ser outra pessoa, como eu também posso ter um surto psicótico, um surto de vários níveis que me torna uma pessoa incapaz de conseguir, de continuar raciocinando de uma forma lógica e científica. Então, é muita pretensão você achar que é especialista em alguma coisa a ponto de poder ensinar os outros o que eles não devem ser ou são, ou devem ser. Isso é muita. O ser humano é muito dessa forma. E aí acontecem os erros que vão criando guetos autorreferentes de enganos. São guetos autorreferentes de enganos. O ser humano ele é muito pródigo em criar sectarismos e criar guetos onde ele se sente protegido, se sente o máximo, mas na verdade ele está só excluindo todo o resto do mundo que poderia participar para contribuir para que ele melhorasse. Então as pessoas vão se tornando cada vez mais herméticas nas suas verdades, nas suas grandes descobertas, que na verdade nada mais é do que simplesmente uma vaidade própria de estar reproduzindo o engessamento histórico que existe de machismo, capacitismo, tudo isso que da nossa cultura, que a nossa cultura vem eternizando e vem sendo reprodutiva desses enganos. Né? Inclusive, Guto, você que está se especializando em pedrologia, eu vou dizer uma coisa para você. Nesse caminhar para compreender essa diversidade, o homem se coloca numa posição onde ele é mais ou menos assim, eu sei. Ele só sabe aqui, ele não sabe aqui no coração, ele não sente aquilo. Eu sei. E as empresas continuam discriminando, continuam o mesmo processo. É claro, eu acredito que até você pode avaliar melhor do que eu, que houve sim um avanço nas empresas, nas organizações. Nossa, antes, pelo amor de Deus, o Pedro estaria isolado lá num quarto, na sua casa, preso, sem poder, porque ia todo mundo ter vergonha, porque eu fiz isso aí. E hoje você encontrou até um termo que eu li no teu artigo lá, que você está dando um outro nome para pessoas com deficiência. Como é que você chamou? Que é pessoas que... Vou olhar a capacidade dela, que é o CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, que vai ver a funcionalidade do Pedro. Não importa, é a funcionalidade. O que ele funciona bem? Ele funciona bem plantando abacate no jardim. Vai plantar abacate. Ele funciona bem? Ele funciona. Não tem um cara melhor que entende de abacate do que o Pedro. E você estudando pedrologia, você sabe muito bem que o Pedro é o único nesse universo todo, não é? Exatamente. E como aí as pessoas começam a perceber que o Pedro representa alguém que, na verdade, representa todo mundo e que todo mundo são indivíduos. Todo o mundo, cada ser humano é único. Cada ser humano é único, absolutamente único. Todo mundo são pessoas que têm as suas particularidades e que têm que ser respeitadas. Outro, você falou do amor, Dirceu. O amor é um fator técnico. É aí que entra um outro equívoco que as pessoas fazem muitas vezes, de achar que o amor é só o amor romântico, é só o amor de família. O amor é sabedoria. O amor é universal. O amor é uma necessidade antropológica da própria espécie, da própria raça humana, não é para poder ter uma autopreservação, para ter a sua autorreferência como avanço histórico. Então, o que acontece?
nós trabalhamos o amor dessa forma, o amor técnico e o amor existente, que não deixa de ser sincero, verdadeiro, mas a gente tem técnicas muito claras e muito simples, inclusive, de aplicar isso para tornar o dia inteiro muito afetivo, de sermos camaleões, se é Quem somos? quem somos, se é que é visto como uma deficiência ser camaleão, porque é feio, porque rasteja. Isso, Casteja. Maravilha, ele pode ser visto. Mas ele tem uma coisa fundamental que o Pedro tem que carregar como ser camaleão. Cada um de nós. Como é que a gente entra num ambiente e a gente fica camuflado lá no meio? Exatamente, invisível. Nós somos invisíveis por natureza, Dirceu. Eu consegui trabalhar 54 anos como músico profissional, tocando em grandiosos eventos de São Paulo, do Brasil e do mundo, sem ser visto, sem ser notado, porque eu fazia música para eventos. Então eu fazia música em hotéis, resorts, botecos e bares e shows e tal. E dificilmente eu era assim a grande estrela do evento. No entanto, eu estava lá presente com os maiores nomes do Brasil, convivi com os maiores e melhores nomes do Brasil da música, e estava lá e muitas vezes sem ser notado. Então, isso é um privilégio. Isso se buscou, a ciência quântica buscou a invisibilidade em todas as fórmulas possíveis. A gente tem isso de graça de natureza, pela natureza. Ou seja, nós passamos a vida invisíveis, só que nós estamos avaliando, vendo e medindo cada ser humano que se aproxima de nós. Então a gente tem isso muito claro. E aí por isso que a gente nunca vai deixar de ser camaleão, né? É Pelo bem e verdade. pelo mal, mas também vai saber que agora nós somos, podemos vir a ser corujas, podemos ser por merecimento, por ganho, porque o Pedro, por exemplo, ele sendo autista, ele jamais teria espaço numa faculdade, de ter um diploma de faculdade, um laudo de acadêmico. Hoje em dia ele tem. Esse laudo veio adaptado, veio porque eu ajudei, veio porque eu estava junto, que seja, não é? Qual o problema? Ele comprovadamente, oficialmente, ele é formado numa academia, Tem numa, a competência. Tem a e competência. Agora, exatamente. A potência é a Guto, potência que foi, que oportunizou, né, essa pessoa de chegar a isso. Agora, se ele teve essa dificuldade, se ele teve aquela ajuda, isso não importa, assim, teoricamente, convencionalmente, né? Mas assim, na prática é que existe um distanciamento muito grande. Então a gente vai ser corujas nesse sentido, né, da sabedoria, da fidelidade, da eternidade, da eternização de um amor. A gente tem essa condição agora de entender isso. E a gente brinca muito com tudo, né? Nós conversamos demais o tempo inteiro também, a gente anda muito, por isso que é um ensinamento, um aprendizado peripatético, socrático, maêutico, que a gente promove entre nós dois o tempo inteiro. Cada dia eu escrevo um artigo sobre o que conversamos naquele dia. Então, você gosta de escrever, né, Guto? Você gosta também de escrever. Então, coisa que eu Guto, mais gosto, na depois de falar. verdade, nós estamos falando aí de uma condição que é mais ou menos assim. Camaleão, de vez em quando, tem que ser, que a gente não tem que aparecer. Mas, muitas vezes, as pessoas com potenciais diferenciados do nosso, elas ficam muito camaleão. Elas estão muito escondidas. E elas têm que aparecer para o público conhecer quem são elas, as potencialidades que cada uma delas trazem. Não importa aquilo que eu falei, se é excelente para fazer um arroz que ninguém faz igual, pronto, é o diferencial dele. Agora eu vou soltar uma frase aí para vocês do professor Henrique José de Souza, que na verdade diz: trabalhar no desconhecido pelo desconhecido. Se você quer ajudar a humanidade, trabalhe no desconhecido pelo desconhecido. O desconhecido pode ser o outro, o desconhecido pode ser a gente mesmo, e trabalhar no desconhecido pelo desconhecido significa que você não está
buscando aparecer, você se transforma verdadeiramente na hora que você se transforma num camaleão. Você não precisa aparecer, você está trabalhando pela humanidade. Verdade. Porque fica registrado nos anais da história. Perfeito. Essa é uma lógica extremamente positiva, ideologicamente e filosoficamente muito saudável para se ter como saúde da mente, do cérebro, né? São detalhes que causam saúde, que trazem, que promovem, que mantêm, que preservam a saúde. Então, esse tipo de conceito e de consciência a gente tem, desenvolve e promove. E agora a gente está entrando nos próximos 8 anos da nossa vida, então a gente vem trabalhando 8 anos desde 2017 como ativistas da ONU, inclusive nos ODS 4 de educação qualificada e nos ODS 10 de redução das desigualdades. Esses dois objetivos de desenvolvimento sustentável são os que nos permeiam, nos promovem. E agora, 8 anos nós trabalhamos nisso. E o resultado prático, efetivo e real desse trabalho como camaleão veio agora com o relatório da ONU, que a gente recebeu no começo do ano, dizendo que o Brasil, certo, saltou 8 posições no ranking da felicidade mundial entre 147 países. Ou seja, isso é comprovadamente algo que a gente contribuiu, certo? Nós e todos os invisíveis do Brasil, nós somos essa massa invisível que promove essa coisa que ninguém sabe para onde vem, para onde vai, que é chamada felicidade brasileira. Como é que o brasileiro pode ter felicidade diante de tantos desafios, tanto pessimismo, tanta gente jogando contra? Como é que pode isso ser comprovadamente, estatisticamente comprovado mundialmente que o Brasil saltou, evoluiu no sentido da sua autoestima, da sua autorreferência como país que se ama? Então, esse trabalho é resultado do que a gente promoveu, com certeza, também, obviamente, é uma pretensão, mas a gente trabalhou isso durante 8 anos, todos os dias, e nós praticamos isso. A gente, inclusive, transfere para os nossos alunos, para as mães, principalmente, que nos assistem, a seguinte fórmula muito simples, que é assim: durante 26 anos, todo dia, eu acordo e dou um copo de água para o Pedro e falo: te amo, o dia vai ser maravilhoso. E durante o decorrer do dia, várias e várias vezes a gente se fala essas coisas afetivas, e à noite eu dou um copo de água para ele e falo: te amo, durma bem, sonhe com seus anjos prediletos, favoritos, sonhe com quem você mais ama, eu, claro, né? E aí a gente faz esse tipo de brincadeira afetiva o dia todo. E não que eu seja um pai que toma o lugar da mãe, não. Eu sou um pai suplente, ou eu sou uma mãe suplente, na verdade, porque quem realmente tem a grande autoridade é a mãe do Pedro, que teve É mãe suplente mesmo. Não adianta o homem querer achar que ele vai substituir a mulher, que isso é uma loucura, é paranoia total. Achar que ele vai substituir. O Pedro fica doente com alguma questão de mal-estar, tal, quem é que ele recorre, quem é que ele liga, quem é que ele vai atrás? É a mãe. E isso é maravilhoso, ter essa pessoa maravilhosa conosco, é a pessoa mais importante da nossa vida, porque ela gerou a vida do Pedro, que é a coisa melhor que nós temos. Então não tem assim disputa, e não tem nenhum tipo, cada um no seu quadrado, muito claramente. Agora, eu sou pesquisador, e como pesquisador curioso e cientista, eu vou a fundo em tudo que cai na frente, tudo que eu ver, eu vou querer saber detalhes daquilo. Então, o Brasil saltar 8 posições nesse ranking mundial de 147 países é um ganho que nós nos sentimos muito privilegiados de ter contribuído. E mais, isso pode ser pensado assim: mas grau de felicidade, coisa mais piega, assim, coisa mais bobinha. E para você ver como não é,
que o país que está em primeiro lugar nesse ranking é a Finlândia, o país de melhor educação básica e total do mundo, um país completamente estável politicamente, enfim, é um país onde a felicidade permeia. Mas, Guto, deixa eu te falar uma coisa. Chamado FIB, Felicidade Interna Bruta. Primeiro tem o PIB, que é Produto Interno Bruto, é o que você ganha, o que você gasta, o que sobra. De um país, de uma nação, de uma família. Aí lá no Butão, um paísinho lá localizado no Oriente, lá nas montanhas do Himalaia, o Butão resolve, o príncipe do Butão, que ele não estava contente, ele achava que não devia, ele devia encontrar uma outra forma de avaliar. Aí criou-se, há décadas já, que se fala da felicidade interna bruta. E o mundo todo vem percebendo isso. Que a felicidade interna bruta não depende das condições de um país, depende das condições das pessoas. Não é forma de governo, não é nada. As pessoas se sentem felizes porque se sentem felizes. Então, nós temos saltado uma posição dessa, o Brasil vem gradativamente. E no Brasil, aqui no Brasil, tem cidades que têm um índice de felicidade interna bruta maior do que a da outra. Isso é bom, mas infelizmente o governo... Multicampeão. Ele e a Simone Capela, que vai ser madrinha. Então vai ser a história do rodo e do vassourão. Eu vou ser o rodo, ele vai ser o vassourão e a Simone vai ser a madrinha. Mas você vai fazer isso também no TikTok? Você vai entrar no stand-up para... A minha intenção é fazer uma peça cômica, que meu pai está escrevendo, né, pai? Sim. Ele está escrevendo uma peça cômica. Mas grava isso, né, Guto? E aí, a minha intenção é que esse stand-up vire novela nos próximos anos. Ah, então você vai ter uma sequência, uma continuidade. Isso, exatamente. Se você quiser, eu faço uma sinopse dessa história. Não, mas não quero sinopse, não quero gravado. E então, faz favor, não vai perder a oportunidade dessa de filmar o teu filho pela primeira vez se apresentando no stand-up, né? Que sabe que não é fácil. Verdade. É o primeiro stand-up do mundo. Ele aprendeu a ser ousado que nem você, né, Guto? Ele é ousado e criativo. Bom, é inspiração. Criatividade é que não falta por Pedro, né? Verdade. Exato, a inventividade assim é 24 horas por dia. Então é uma coisa que aos outros, não é? Aos outros a inventividade, ela é uma barreira, ela é uma deficiência, na verdade, né? É um incômodo profundo você ter alguém que você não consegue acompanhar. É muito terrível isso. Terrível. E, no entanto, é uma genialidade quando você dá asas para essa pessoa voar sem limites, né? E o meu maior sonho é ir para a África, viu, Dirceu? Fala, Pedro. Meu maior sonho é ir para o Níger, para o remoto norte do Níger, para Mentes e Midal, no remoto norte do Níger, conhecer os refugiados do Mali. Como é que você vai fazer isso? Eu entrei em contato com o Gmail consular@nigeria.embaixai brasilia.org.br. Vamos ver se eles vão abrir as portas para mim para o Níger. Meu pai dar uma palestra com churrasco para eles. Poxa, remoto norte Mentes e Midal. Aguenta a criatividade aí, Guto. Agora você vai estudar uma pedrologia no segundo estágio, hein? Segundo ou terceiro estágio. Eu já sou PhD nessa área, Dirceu. Esse daí é um dos projetos que ele tem hoje, mas amanhã já tem mais 15 para a gente na fila, assim, para tá desenvolvendo. Ô Pedro, Guto, como nós estamos chegando já no final do programa, nós temos 5 minutos, eu vou te dar 4 minutos para você e para o Pedro falar tudo que vocês quiserem falar, o que eu não perguntei, que vocês tiverem vontade de falar. 4 minutos. Dirceu, eu quero convidar toda a população do Brasil, do mundo, do universo, para que acompanhe o nosso trabalho, que é muito humilde. Ele simplesmente quer e ele descobriu a fórmula da vida eterna.
e a gente vai passar isso em pílulas nas nossas palestras, nas nossas conversas, como a gente está fazendo aqui agora, essas pequenas dicas que a gente vai passando, e a fórmula completa a gente vai dar daqui 8 anos na ONU, já está agendado, dia 2 de outubro de 2033, nós vamos fazer uma palestra na ONU e vamos aí entregar de presente para a ONU essa fórmula da eternidade que nós desenvolvemos, descobrimos e aprofundamos, porque eu sou filho de inventor, então eu tenho no DNA essa curiosidade científica desde de pequeno. Então, meu sonho era ser um cientista. Hoje em dia, eu sou mais que isso, em termos de realização, né? Então, o neurocientista, na verdade, é o cara que mais está envolvido na parte cerebral, obviamente, né, por óbvio. Então, é o cara mais chato que existe, com certeza, que a gente não cabe dentro de si de tanta chatice. Então, tem que ter um Pedro do lado para poder compensar com amorosidade, com afetividade, com essa luz brilhante que ele é. O Pedro, sorrindo, ele já ilumina qualquer ambiente. Então, ele não precisa falar muito para ele mostrar como o ser humano é belo, na verdade, né? E o Pedro e os nossos alunos. Nós temos alunos geniais, brilhantes. Eu sou professor da pós-graduação da Fiocruz e orientador, estou orientando 2 autistas que se formaram agora na pós-graduação, inclusive, né? E é assim, apaixonante, né? Apaixonante. Todo mundo que conhecer esses caras de perto vão se apaixonar. Mas aí começa a perceber que ele pode se apaixonar por quem está do lado dele, que é tão ou mais brilhante, muitas vezes, do que essa pessoa que está aparecendo. E aí a pessoa percebe que, na verdade, por quem ele tem que se apaixonar é por ele próprio. Verdade. Aí que entra a solução dos maiores problemas da humanidade, a autocompaixão. Quem conseguir chegar a ter, entender e praticar a autocompaixão, ou seja, amar-se a si acima de todas as outras coisas, ele vai conseguir entender o que significa autismo, o que significa síndrome de Down, cegueira, surdez, todo tipo de mutilados, todo tipo de psicopatias, vai entender tudo isso de uma forma tão mais clara, transparente, verdadeira e sincera, que ele vai falar, puxa, era tão simples e eu estava complicando. Eu estudei tanto, compliquei tanto e estou perdido. Quem é que fala de autismo com propriedade hoje em dia e tem capacidade de falar o autismo é assim, tem que ser tratado assim e tem que fazer isso para dar certo assim? Porra, a gente está vendo hoje em dia crianças de 4 anos serem amarradas nas cadeiras, ou seja, isso é medieval, é anterior à Idade Média, certo? E, no entanto, tem professoras, certo, que se dizem professoras, né, que se dizem professoras que amarra uma criança de 4 anos. Puxa vida, pelo amor de Deus, sabe? Uma pessoa dessa não merece nem estar cuidando de ninguém, nem dela própria, ela não tem condição. Então ela tem que primeiro conhecer a si própria, ter uma autocompaixão, se perdoar, inclusive, dessas merdas todas que ela fez, entender por que ela fez, porque o problema é dela, ela teve raiva, ela teve pena, ela teve medo, ela teve vergonha dessa criança de 4 anos, de seus 4 anos. Pode alguém ter medo de uma criança de 4 anos a ponto de amarrá-la? O seu tempo esgotou, o nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer você, o Pedro, pela participação no programa Missão Educar e que estejamos juntos mais vezes para a gente falar sobre a educação inclusiva no nosso querido Brasil. Tá? Um abraço para você, um abraço para os nossos teleinternautas que nos prestigiaram no dia de hoje e até uma próxima oportunidade. Eu te amo, Dirceu. Aquele abraço. Te amo também, Pedro. Te amo. Aquele abraço.